Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aí retornando com as nossas aulinhas, né, relacionadas aí ao setor de urgência e emergência. E hoje eu quero conversar, assim, rapidamente com vocês a respeito aí de uma patologia que tem uma alta prevalência, né, uma síndrome, né, digamos assim, tem uma alta prevalência aí no pronto atendimento do setor de urgência e emergência, tá certo? Que é a insuficiência cardíaca aguda, né? A insuficiência cardíaca descompensada. Várias são as nominações hoje em relação aí às novas classificações que foram propostas, né? Mas, de um modo geral, tá? Assim, para aquele colega emergencista, intensivista, né? Ou até mesmo aquele plantonista solitário aí, num hospital pequeno, numa cidade pequena, ele poder ter uma ideia, para poder manejar. Eu quero conversar rapidamente com vocês a respeito primeiro do diagnóstico dos subtipos e aí uma pincelada em relação à terapêutica da insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, né, aguda, nós podemos classificar, existem já algumas subclassificações, tá? Mas, de um modo geral, se vocês tiverem em mente essa classificação, eu acredito que o manejo em relação à terapêutica, o manejo em relação ao diagnóstico, ele vai ser bem preciso. Vai ser aguda, nós temos aí esse perfil B, perfil C, o perfil que nós denominamos aí de morbo e congesto, o perfil L, tá certo? Já seria aí um transicionamento em termos de melhora, e a transição especificamente desse paciente para alta, tá? A IC aguda descompensada, ela é uma síndrome clínica, tá? Como tal, relembrando aí a questão da conceituação de síndrome, é uma patologia, é uma síndrome clínica onde existem sinais e sintomas novos ou agravantes de falência miocárdica que vão caracterizar aquele paciente. A maioria dos casos, em torno de aproximadamente aí 75%, corresponde à descompensação de doença prévia. Esses dados aí eu peguei aí, principalmente aí das últimas atualizações do UpToDate, tá certo? E eu gosto muito do livro de emergências clínicas da Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto também, tá? Condição clínica grave, com óbito intra-hospitalar na casa de aproximadamente 12%, caso a terapêutica inicial não seja a mais adequada, tá bom? E uma alta taxa de complicações, inclusive com uma longa taxa de permanência, né, em termos aí de internação hospitalar. As principais queixas, tá? A dispneia, a congestão pulmonar, o baixo débito ocasional, dependendo da classificação, que nós vamos entrar em maiores detalhes, o choque circulatório, o nefasto choque circulatório, né? O choque cardiogênico, propriamente dito. Desculpa. E a culminação dos quadros de insuficiência respiratória pulmonar, ok? E para tal, né, quando esse paciente chega na sala de emergência, nós temos um acrônimo, o CHEP, tá? Esse acrônimo, exatamente para poder nortear o nosso raciocínio clínico do emergencista, do urgencista, do clínico, certo? Do intensivista, no que diz respeito aí a algumas possíveis etiologias. E que são as etiologias mais comuns aí para isso, certo? Para o foco daquilo que a gente está conversando agora. Síndrome coronariana aguda, o C de Champ. Emergência hipertensiva, o H, o Champ. O arritmias, o A, o Champ. Causas mecânicas, o M, tá certo? E, por último, a embolia pulmonar. Então, guardem bem esse acrônimo, Champ, na vigência
de frente a um paciente com uma provável IC, pensar aí principalmente nessas etiologias, tá certo? E nós temos também, para nos ajudar, no que diz respeito aí ao diagnóstico da insuficiência cardíaca, em termos de pontuação, né, para realmente nos certificarmos aí que estamos no caminho certo, no que diz respeito à elencação dessas hipóteses, nós temos os critérios de Boston, do diagnóstico da insuficiência cardíaca. Nós temos aí 3 categorias, né? Cada categoria tem seus subtipos aí, por exemplo, categoria 1, dentro da história, pontuação que vai de 1 a 4, tá certo? Por exemplo, espinéia de repouso, ortopneia, espinéia paroxística noturna, espinéia caminhando no plano, a espinéia do esforço, o exame físico, uma frequência cardíaca aumentada, tá certo? Uma pressão venosa central aí mais aumentada, com sinais de urgência, de congestão, com hepatomegalia e edema, a presença das crepitações pulmonares, basais, ou já atingindo terços médios aí, de ambos os pulmões, a sibilância, a presença da terceira bulha, do galope, do ritmo de galope, né? E no raio-x de tórax, tá certo? A presença do edema pulmonar alveolar. Nós temos aí uma pontuação máxima para cada categoria, né? O 12 é o total. Menor de uma pontuação, se você coloca, o paciente chega, você pensa em ser aguda, você consegue pontuar esse doente, cuja a nômina vai ser menor do que 4 pontos, provavelmente você está diante de um quadro não relacionado a uma heart failure, certo? E de 5 a 7 pontos, diante de uma falência desse miocárdio, uma insuficiência cardíaca. E o que pode ajudar muito também, além do acrônimo CHAMP, os critérios de Boston, né, reforçando aí a tua hipótese diagnóstica, do ponto de vista laboratorial, a dosagem da proteína precursora, né, a ProBNP, que é continuamente produzida pelo coração e clivada, né, liberando no sangue o PNP ativo, tá certo? Mais um fragmento inativo e o NT-proBNP. Quando o vesículo esquerdo, principalmente o coração, ele se distende por uma causa mais variada possível, e se enquadra provavelmente nos quadros de insuficiência cardíaca, nós vamos ter aí um aumento considerável nas concentrações de BNP e de NT-proBNP. Tanto é, com base nisso, dependendo do valor, a gente vai aí realmente consolidar, né, do ponto de vista laboratorial, a nossa hipótese, certo? Dessa disfunção aí do miocárdio, tá certo? No caso da IC aguda. BNP maior que 400 indica fortemente uma insuficiência cardíaca. BNP menor do que 100 sugere uma outra etiologia para essa dispneia. Da mesma maneira que o NT-proBNP maior do que 450 e indivíduos com idade menor de 50 anos altamente sugestiva para insuficiência cardíaca, um ProBNP maior do que 900 em um indivíduo com idade superior a 50, chegando a 75 anos, indica também uma alta probabilidade aí de insuficiência cardíaca aguda. No indivíduo com mais de 75 anos, valores superiores aí a 1.800 picogramas por ml vão também indicar aí uma alta probabilidade. Já um NT-proBNP menor do que 300, a probabilidade de confirmação diagnóstica de insuficiência cardíaca, ela se torna altamente improvável, tá certo? Bom, então, síndrome clínica, acrônimo CHAMP, critérios de Boston, consolidação do diagnóstico com o auxílio do NP
PRO-BNP ou do BNP, tá certo? Exames complementares. Basicamente, raio-x de tórax, que inclusive é um marcador de pontuação dos critérios de Boston, o ecocardiograma, gold standard, né? Eu acho que é indiscutível aí a aplicabilidade e o auxílio do ponto de vista de confirmação diagnóstica, visto que a gente vai poder, inclusive, fazer a diferenciação entre fração de ejeção preservada e fração de ejeção reduzida. A própria rotina laboratorial, um olho aí mais especial, uma atenção mais especial aí para a questão aí da ureia de creatinina, em função aí da cardiorrenal, um olho importante aí para os níveis de sódio, tá certo? Padrões congestivos aí refletindo o aumento de gama-GT, tá bom? Obviamente, gasometria arterial com sinais presentes de hipoxemia e uma venosa central, se obtido acesso, exatamente para ver a hemodinâmica melhor aí desse coração. E, assim, eu acho que, no sentido até de nos ajudar a descartarmos determinadas outras patologias, o eletrocardiograma, né? Exame fundamental, tá bom? Feito toda essa sequência, nós vamos avaliar de forma não invasiva o perfil hemodinâmico dos pacientes. ABCD, tá? Guardem aí, ABCD. Indivíduo A é aquele indivíduo que tem AIC, ele se apresenta seco, ele não tem sinais de congestão, ele não está pletórico, ele está quente, ele tem tempo de enchimento capilar adequado, diurese preservada, ele está alerta, pode até ter um determinado grau de confusão, mas existe aí a responsividade, tá certo? E a função renal está mantida. O padrão B, que eu acredito, e a própria literatura mostra, em torno de 67%, 70% de aparecimento, né? É o indivíduo que está congesto e quente, né? É o que mais aparece para a gente aí no pronto-socorro. Ele tem aquela ortopneia, ele tem uma dispneia paroxística noturna, ele tem uma turgência de jugular, ele tem um aumento do gama C6 em rebodo costal direito, tá certo? Ele pode ter um ritmo de galope, pode apresentar edema e ascite. Já o indivíduo C, em torno de mais ou menos 28%, é o indivíduo que está congesto e está frio, né? Ou seja, esse doente não está legal, tá certo? Enquanto o B, que corresponde a 67%, ele tem congestão, está quente, ou seja, aquecido, diurese preservada, alerta com função renal mantida, o indivíduo do perfil C, 28%, ele tem a ortopneia, ele tem a dispneia paroxística noturna, ele tem a turgência jugular, ele tem a B3, o edema e a ascite. Pressão de pulso estreita, tá? Aí pelo vigileu, tá bom? Ele está frio, ele tem pulsos alternos, ele tem extremidades frias, com o teto já alargado, ele pode ter um sensório mais diminuído, esse paciente está hipotenso, ele tem sintomatologia importante de baixo débito, por vezes até com baixo fluxo cerebral, e tem uma piora da função renal. Então, congesto quente, congesto frio. Congesto quente, 67%, congesto frio, 28%. Certo? Já o indivíduo, perfil D, né, correspondendo aí aproximadamente a 5% aí dos casos, é aquele indivíduo seco e frio. Tá? Ele não tem sinais de congestão, por vezes até desidratado, tá certo? E ele continua frio, com as mesmas características do perfil C. PPP estreita, extremidades frias, sensório rebaixado, hipotenso, sódio baixo, com piora de função renal. Então, assim, é um paciente também com um prognóstico extremamente reservado, tá?
Volto a salientar que já existem subclassificações que diferem um pouco dessa, mas para nós que estamos aqui no interior, para nós que estamos sozinhos em cidades pequenas, ou que estamos aí em porta de pronto atendimento, referenciando aí uma série de municípios, se utilizem inicialmente dessa classificação. E uma vez A, B, C, D, né, feito aí essa classificação, com base em toda a sequência que eu coloquei até agora, nós vamos ter as fases do tratamento da insuficiência cardíaca. Nós temos aí 3 fases importantes que eu quero ressaltar para vocês e que é obrigatório que a gente faça. A fase inicial, cujos objetivos primordiais vão ser os objetivos hemodinâmicos. A fase intermediária, que transiciona drogas, ou seja, aquele paciente da inicial que está tendo melhora, e a fase tardia, que é a fase de preparação da alta desse paciente, seja do ambiente de terapia intensiva, seja do ambiente de enfermaria, rumo ao seu domicílio e ambulatório. Tá certo? Na inicial, qual é o nosso objetivo dentro da fase hemodinâmica? Aliviar principalmente a dispneia, a hipervolemia e a congestão. Tá? Então, de novo, fase inicial com objetivos hemodinâmicos: aliviar a dispneia, aliviar a hipervolemia e aliviar a congestão. Na fase intermediária de transicionamento de drogas, eu transiciono aquilo que é endovenoso para bioral, se possível, e entro com as drogas modificadoras, tá certo? Que vão modificar a evolução da doença dentro daquela fase a qual o paciente está previamente aí classificado. E, obviamente, né, cedo ou tarde, né, é minha função, enquanto médico, começar a buscar e tratar a etiologia. Certo? Seja ela identificada lá no check da admissão ou em investigação aí posterior. E a fase tardia, né, esse paciente já está sendo preparado. A terapia inicial, então, que é a terapia hemodinâmica, e a aeroximetria contínua de pulso, oxigenação e ventilação adequada, NIV, se possível, sem contraindicações. A gente sabe que melhora aí a sintomatologia, principalmente pela influência do vetor venoso, tá certo? A manutenção com avaliação constante de sinais vitais, principalmente no que diz respeito aí a quadros hipotensivos ou hipertensivos graves. Acesso intravenoso aí já profundo, tá certo? Não ali na emergência, pelo amor de Deus. Emergência, estabilize-se o doente primeiro, com acessos preferencialmente calibrosos, podendo ser, inclusive, anticubitais bilaterais. Depois eu vou pensar em ação, tá bom? Se necessário, postura semi-sentada. Terapia diurética rápida, para hipervolêmico, que às vezes conversa, dependendo do perfil, né? O perfil B, que nós acabamos de falar. Posso pensar em terapia vasodilatadora, diminuir um pouco o esforço desse coração, tá certo? Frente aí, principalmente, quadros de hipertensão grave, com regurgitação mitral aguda ou aórtica aguda, né? E, no caso, o uso também de vasodilatadores, fora dessas situações que eu acabei de colocar, de maneira um pouco mais postergada, tá certo? E avaliação da diurese. Mas existem alguns pontos importantes aí que são fundamentais que sejam colocados, tá? No que diz respeito à oxigenação, né? Ao fornecimento de oxigênio suplementar com ventilação assistida, né? Nós temos que seguir uma determinada ordem. De um modo geral, primeiro, máscara facial não reinalante, um alto fluxo 100%, tá certo? Para paciente com DPOC, talvez ele não necessite de uma fração inspirada tão agressiva,
já que o alvo vai ficar em torno de 88, 92. E o paciente com IC agudo e DPOC, a extremidade superior dessa faixa, ou seja, alvo de 92%. Mantendo aí o problema respiratório associado à acidose respiratória importante com hipóxia persistente, tá certo? Indica-se aí já a ventilação não invasiva, preferencialmente bilégua, certo? Se a intubação emergente não for realmente mandatória, né? E nós nunca devemos postergar a intubação desses pacientes, certo? Se não existir contraindicações absolutas da ventilação não invasiva, tão quanto a presença de pessoal com experiência para a aplicação da ventilação não invasiva. Senão também nós vamos ter aí insucesso e a terapêutica vai ser infrutífera, às vezes até piorando o estado do doente. Esse paciente que partiu da não reinalante, foi para a NIV, foi insucesso, foi infeliz na NIV. Ele, num período aí de aproximadamente 30 minutos a 120 minutos, se não tiver uma resposta satisfatória, tanto do ponto de vista clínico, como do ponto de vista gasométrico, e até do próprio trabalho do esforço, tá certo? E nós vamos, obviamente, partir aí com esse paciente para a ventilação invasiva, tá certo? E uma vez iniciada, né, a terapia, seja qual for, de suplementação de oxigênio, sempre lembrar aí que o paciente tem que estar confortável e, consistentemente, a saturação arterial ela tem que estar acima do 90%. Diuréticos, pilar fundamental aí da questão da terapia inicial, principalmente naquele paciente congesto. A dosagem ela deve ser individualizada, principalmente titulada de acordo com o estado e a resposta que o paciente tiver, tá certo? Para pacientes virgens de diurético, normalmente 20 a 40 miligramas intravenosos de um diurético de alça, com vida. Se não tiver resposta, a dose deve ser dobrada após 2 horas, chegando aí até as doses máximas recomendadas. Pacientes já batizados, entre aspas, com o uso de diurético, a dose de ajuste vai ter que ser maior, né, na fase aguda, tá certo? Normalmente 2,5 vezes o valor da dose inicial, tá bom? E a dose diária total de manutenção vai ser ajustada depois, dependendo da resposta que esse doente tiver. Tá bom? Concomitantemente, a necessidade de administração diurética, de bolos adicionais de 2 a 3 vezes ao dia, é uma alternativa à terapia do bolos intravenoso constante, tá certo? E nós podemos também manter aí uma infusão contínua de 5 miligramas a hora, em paciente com função renal relativamente intacta, com uma taxa de estimada de filtração glomerular aí acima de 75 ml por minuto. Depois nós teremos aí, conforme eu coloquei nos slides anteriores, a teoria vasodilatatória, tá certo? O principal representante aí são os nitratos. Eles causam expressiva vasodilatação, o continente ficando maior que o contingente, consequentemente reduzindo a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, tá certo? Aumentando aí o volume sistólico final e a própria fração de ejeção ventricular esquerda, tá? Cuidado com a hipotensão, portanto, a gente às vezes tem que limitar um pouco da terapia vasodilatadora. Nitroglicerina 5 a 10 microgramas por minuto, com incremento aí de 5 a 10 a cada 3 a 5, conforme necessário, e o tolerado. Lembrando que a dose ela tem um intervalo amplo terapêutico de 10 a 200.
ressalta-se aqui taquifilaxia, efeitos colaterais, cefaleia, náusea e vômito, né? Já o nitroprusiato de sódio, droga extremamente segura também, contrastantemente com a nitroglicerina, que é um expressivo venodilatador, o nitroprusiato ele também causa vasodilatação arterial e venosa de forma bem equilibrada, tá? E mesmo ele sendo utilizado para diminuir as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, pessoal, ele vai causar uma diminuição concomitante na resistência muscular sistêmica, tá certo? E com isso, dilatação arterial e redução da carga pós-carga vão ser assim, de valor, principalmente nesses pacientes que já possuem um VSE, o histórico não reduzido, em decorrência da sobrecarga elevada que constantemente está sendo imposta ao ventrículo esquerdo. Bom, então, assim, um carinho especial à terapia vasodilatadora. Restringe ou não restringe? Sódio fluido. É um tema bem conversado, bem discutido. A restrição salina, normalmente ela é recomendada para pacientes com heart failure aguda ou crônica, certo? Embora possam existir dados insuficientes ali, que suportem qualquer nível específico de gestão de sódio, tá certo? As evidências sugerem, por exemplo, isso já começou a mudar um pouco nas novas evidências agora, por exemplo, menor que 2 gramas dia, certo? Em pacientes com insuficiência cardíaca sintomática. Da mesma maneira, se coloca o que diz respeito classicamente aí à restrição de fluidos, né? A medicina é uma ciência, né? Que eu costumo dizer para todos os meus alunos aí, os residentes que me acompanham, é uma ciência de meias verdades por um curto período de tempo. E a restrição de fluidos, por meio a 2 litros, classicamente colocada aí, para a maioria aí dos alunos, ela pode sim ser útil, né? Na heart failure refratária com hiponatremia, também sugerido por diretrizes aí, de entidades aí que comandam a terapia da EC no mundo, tá certo? Uma restrição mais rigorosa de fluido, ela é indicada em pacientes com sódio sérico severo abaixo de 125, até por conta mesmo das questões neurológicas, né? Embora a tolerância, ela é bem limitada por esses pacientes, certo? Oxigênio, restrição de fluido, vasodilatadores, heparinização profilática, principalmente aí para prevenir o embolismo venoso. Isso aí é condição já sine qua non dentro de uma prescrição. Tá certo? O uso da morfina. A morfina ele é bem controverso, tá certo? Mas existem evidências de benefício. Tá? Existem os riscos, mas existem as evidências para ir para os transtornos aí de insuficiência cardíaca descompensada. Eu cito aqui uma revisão sistemática, um prospectivo e 4 retrospectivos de opioides, na descompensação aguda, e as evidências disponíveis eram de baixa qualidade. E não se tinha esse benefício realmente comprovado. A maior parte dos estudos constatou que a administração da morfina na vigência da IC descompensada esteve associada a um aumento da frequência de ventilação mecânica, e claro, você reduz o sensor do paciente, hipoventila demais, predispõe a um aumento da esclerose respiratória, né? E, inclusive, com um aumento expressivo de mortalidade hospitalar.
Desculpe, tiro expressivo, certo? E após o ajuste de risco, exclusão, né, desses pacientes ventilados, a morfina permaneceu como preditor independente de mortalidade. Mas todos nós sabemos que ela é utilizada, certo? Em algumas situações. E aquele paciente, então, que está hipotenso? Está hipotenso. Ele precisa de uma droga vasoativa. Tá? Então, vamos ter dois pacientes característicos, né? O eco já foi feito. Então, o ecocardiografista me colocou que eu vou ter aquele paciente com fração reduzida e o paciente com fração de ejeção preservada. E cada qual, obviamente, vai ter aí a sua indicação e o seu manejo, tá certo? A fração reduzida por hipotensão, e o tratamento vai ser orientado pelo perfil indivíduo, certo? Que são mais comumente imputados a partir do exame físico e, às vezes, até mesmo com a angioplastia, né? Com a cateterismo cardíaco, em casos bem selecionados. Sistólica menor que 85, com evidência de choque, extremidade fria, pressão de pulso estreita, baixa saída aí de diurese, com confusão, né? E a evidência da pré-carga reduzida, e a evidência da pré-carga não adequada, aliás, nós vamos colocar um inotrópico. E vamos falar depois. Já com fração preservada, com hipotensão, eles não vão receber terapia inotrópica e vão precisar, sim, de um vasopressor. Então, no primeiro momento, com fração reduzida, melhora a bomba. Se necessário, eu vou colocar um hipertensor também. Uma amina aí, tá? Mas no paciente com fração reduzida, a avaliação do estado do volume intravascular vai ser fundamental, né? Inclusive para determinar se esses pacientes precisam de hidratação ou de estímulo para a diurese. Apresentando a hipotensão com obstrução dinâmica no fluxo de saída do ventrículo esquerdo, eu vou poder, inclusive, associar um bloqueador beta, tá? E um vasopressor. E, às vezes, uma hidratação suave, se não tiver evidência de congestão pulmonar, edema pulmonar. Tá certo? Então, por favor, guardem essa questão, né, do manejo da hipotensão, com fração de ejeção preservada e fração de ejeção reduzida. Os inotrópicos mais específicos que nós temos aqui no mercado, mirrinona, inibidor da fosfodiesterase e a própria dobutamina, né? Dobutamina, normalmente aí é uma amina sintética, 5 a 20 microgramas por minuto, uma dose também bem larga. Sugere-se aí um uso no máximo aí a 48, 72 horas, exatamente para evitar o efeito down regulation e a taquifilaxia que acontece a partir do quinto dia, tá bom? Mas nós temos boas experiências, não é uma droga cara, não necessita de acesso central para se administrar inicialmente, tá bom? E cuidado aí com o desenvolvimento da taquifilaxia. Já os inibidores da fosfodiesterase, como o milrinone, né, ele vai atuar aí na diminuição da degradação do AMP cíclico, tá certo? Nós sabemos aí que quanto mais a AMP cíclico ficar, maior vai ser o fluxo de cálcio rumo intracelular, e isso vai aumentar a contratividade cardíaca, tá certo? Elas vão levar a uma dilatação arterial sistêmica venosa associado, tá certo? Ele tem, a meu rigor, efeitos hemodinâmicos semelhantes em pacientes com insuficiência cardíaca devido à diminuição da contratividade.
né, ela diminui bastante as pressões de preenchimento cardíaco e a resistência vascular sistêmica. O uso rotineiro não é indicado, não foi suportado, e o ensaio controlado, óbvio, né, que foi um ensaio controlado em 949 pacientes internados no hospital, com uma exacerbação aguda de uma heart failure crônica, com uma FEV média ainda de 23%, não mostrou benefícios. Tá? Grande problema do milrinone, também da dobutamina, mas o milrinone aí de uma maneira um tanto quanto mais pronunciada é a hipertensão, desenvolvimento de arritmias importantes. Tá? E assim, finalizando, uma análise pós-ROC, os pacientes com cardiomiopatia isquêmica, eles tenderam a evoluir significativamente pior com a milrinona em termos de mortalidade hospitalar, bem como o ponto final combinado de rehospitalização ou morte. Certo? Terapia vasopressora, nossa grande aliada, principalmente em frente a quadros hipotensivos graves. O paciente com heart failure, hipotensão marcada, ela é uma medida temporizadora para preservar o fluxo de órgãos nobres, coração, próprio coração, pulmão, cérebro, fígado, rins, circulação esplênica, né? O vasopressor mais utilizado nessa configuração, né, é a norepinefrina, 002 a 2 microgramas por minuto, ou a DOPA aí, em dose alta, acima de 5 microgramas por minuto, e, por vezes, a vasopressina. Cuidado com a função renal aí e o tempo de uso de vasopressina. Eu acredito ser um predictor de qualidade, você chegar numa UTI e ver. Se a dobuta tiver mais de 5 dias e vasopressina mais de 3 dias, você pode começar a colocar em xeque a qualidade do serviço de terapia intensiva aí que você está visitando. Tá? Tanto dopamina como norepinefrina, elas vão ter aí atividade beta-inotrópica, bem como vasopressor. Ok? Tá. Isso tudo foi aquele, né, conforme a gente colocou lá nas medidas iniciais, a questão hemodinâmica, utilização de droga, e agora eu entro para a transição de alta. Tá bom? Na transição de alta, o que eu tenho que pensar? Eu não vou entrar aqui, tá bom? Na discussão pormenorizada de qual droga é superior à outra, qual que deve ser colocado primeiro, qual que não deve. De um modo geral, isso aí acho que cabe aí a uma discussão mais de cuidados aí de enfermaria, tá? Visto que a visão, o objetivo desse canal, o objetivo dessa aula é basicamente a questão da urgência e emergência, tá bom? Mas a gente lembra aí, né, com certeza, o próprio IECA, o BRA, os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, os beta-bloqueadores, os vasodilatadores diretos e os inibidores de cotransportador sódio-glicose 2, né? Que hoje eles têm aí um destaque excepcional no sentido aí de início de tratamento também para insuficiência cardíaca, tá? O que eu queria colocar para vocês era isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção. Curta aí a minha aula, de forma que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. É um trabalho explicativo, de orientação, e sem nenhum interesse financeiro por detrás. Realmente, como professor, eu gosto de preservar e de prover o aluno com conhecimento, principalmente para nós, né, médicos que cuidamos aí preciosamente das vidas, tá certo?
Convide seus colegas a se inscreverem no canal e estou aí à disposição para todos. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.